mas agora eu quero te falar se você já tomou uma suspensão de visita, já foi aplicada e você quer quebrar essa suspensão de visita. Será que vale a pena? Eu vou te contar. Gatíssima, muitas vezes um pedido de autorização de visita ou uma defesa em uma suspensão de visita não corre como nós gostaríamos. E aí eu vou começar te falando da suspensão de visita, dessa defesa antes da suspensão. Então, o agente penitenciário pegou sua carteirinha e falou: liga aqui na segunda-feira. Não deixe de ligar nem de documentar por e-mail. A partir do momento que o agente penitenciário falou para você liga aqui na segunda-feira, liga na segunda-feira e manda um e-mail para a unidade. Na data do dia tal, a minha carteirinha foi apreendida pelo funcionário tal, que pediu para que eu retornasse na segunda-feira. Retornei através de ligação e foi me passado isso. Coloca tudo por e-mail. Por quê? Você tem o direito de apresentar defesa na suspensão de visita. Quando o seu depoimento já é colhido ali na hora, já aplicada a suspensão de visita e você não apresentou essa defesa, a suspensão de visita ela já está homologada e você fica sem respaldo. Você tem que fazer o pedido de forma judicial. E muitas vezes o processo judicial ele não tramita tão rápido como nós gostaríamos e a gente já vai falar dele. Então, documente por e-mail, além de ligar. Olha, ou às vezes, o que que acontece muito aqui? É, toma a carteirinha da visitante e fala assim: vem aqui na segunda-feira. A mulher tá em Pacaembu e ela é da capital de São Paulo. Como que ela vai pra lá na segunda-feira, sendo que ela tá lá no sábado? Vocês entenderam? Às vezes não dá tempo. Vou falar uma unidade que não é dobradinha, Mirandópolis. Aí a mulher tá aqui em São Paulo, vai pra Mirandópolis, aí eles aprendem a carteirinha dela, falam, ó, liga aqui tal dia. Aí ela tem que sair de São Paulo, porque eles falam, você vai ter que vir prestar um depoimento tal dia. Hoje é possível essas oitivas por videoconferência. Então é muito importante, se sua carteirinha foi apreendida no final de semana, que durante a semana, no próximo dia útil seguinte, que é a segunda-feira, você ligue para a unidade. Se você não conseguir ligar, que você documente por e-mail que sua carteirinha ficou apreendida e que você precisa saber quais são os seus prazos e quais as condutas você tem que adotar naquele momento. Se é uma oitiva, peça por e-mail que essa oitiva aconteça por videoconferência. Se você ligar para o funcionário fala assim, ó, essa oitiva não pode acontecer por videoconferência, tem que ser só presencial. Tudo bem, eu vou documentar por e-mail. Você pode me responder por gentileza? E documenta por e-mail. Vai facilitar o seu advogado apresentar uma defesa, quem sabe até por um cerceamento de defesa que você está tendo, porque o virtual passou a ser regra. Não tem a sua obrigatoriedade, mas passou a ser regra. Todo mundo faz virtual. Mas eu já vi casos que, para eles dificultarem mesmo a vida da visitante, eles não permitem a oitiva por videoconferência. E você pode sim questionar isso. Você pode sim falar, eu quero fazer essa oitiva, mas por videoconferência. Então é muito importante que você documente isso por e-mail. E aí, foi ouvida. Depois que foi ouvida, qual é o meu prazo para apresentar a defesa? Se você tiver munida de advogado particular, ok. Se você não tiver, eu gostaria de apresentar a minha defesa. Faça uma carta explicando o que aconteceu e protocole na unidade como sua defesa. Você pode fazer isso. Então eu vou recapitular para você. Sua carteirinha foi apreendida no final de semana. O agente penitenciário falou: liga no próximo dia útil seguinte. Ou nem tomou sua carteirinha, mas mandou você ligar quarta-feira, segunda-feira. Você vai documentar isso por e-mail. No dia tal, estive na visita, o funcionário tal pediu que eu ligasse, ou segurou minha carteirinha, eu preciso entender quais são os próximos passos. Passou disso, vai passar por uma oitiva. Tudo bem, eu vou passar por essa oitiva. Se você estiver munido de advogado, informe que você estará na presença do seu advogado e que, preferencialmente, você gostaria de fazer por videoconferência, porque você não tem condições de ir até a cidade. E explica um motivo. Tudo isso documentado por e-mail, por mais que você tenha falado por telefone, faça por e-mail também. Olha, eu não tenho condições de ir até a cidade, eu sou da capital de São Paulo, gostaria de fazer essa oitiva por videoconferência, na presença do meu advogado ou sem advogado. Não tem problema, faça a sua oitiva. Fez a oitiva, leia o que você escreveu e peça uma cópia para que você possa levar com você. Olha, por favor, vocês poderiam me entregar uma cópia? Assina, deixa uma cópia. Leia com muita calma para ver se naquela oitiva está realmente tudo que você falou, tudo que você narrou está naquela oitiva.
Logo após essa oitiva, questione qual que é o meu prazo para apresentar a minha defesa. Você foi ouvido, mas não apresentou defesa ainda. Então, mesmo que no final de semana o funcionário falou, tá suspensa, tudo bem, eu estou suspensa, então eu preciso passar por uma oitiva, além de passar por essa oitiva, eu preciso apresentar a minha defesa. Quais são os meus prazos? Se ele não te falar, na segunda-feira, manda por e-mail. Olha, fui suspensa e eu tenho ciência que eu tenho que passar por uma oitiva. Eu gostaria que essa oitiva fosse por videoconferência e eu tenho ciência que eu tenho o direito de apresentar uma defesa. Gostaria de saber qual o meu prazo para apresentar essa defesa. Geralmente eles dão 3 dias após as oitivas, tá? Mas é muito importante que você faça isso. Por quê? Se você for suspensa 30 dias, tudo bem, 30 dias passa muito rápido, você vai morrer de saudade, mas ainda não tem tempo hábil para que você possa fazer um pedido judicial. Então, uma suspensão de visita de 30 dias não adianta que nem nós, advogados, conseguimos quebrar essa suspensão de visita de 30 dias, porque é o tempo de você fazer o pedido, o juiz avaliar, mandar para o Ministério Público dar a decisão, a manifestação dele, mandar para a unidade, pedir para a unidade que a unidade se manifeste, tem um prazo para a unidade se manifestar para que depois o juiz dê uma decisão. Isso já foi os 30 dias. Então, caso sua suspensão de visita foi de 30 dias, mais do que nunca, você tem que seguir o que eu te falei anteriormente. Manda e-mail para a unidade, pede para apresentar depoimento, pede para apresentar defesa e requeira ali o retorno dessa suspensão de visita, se vai ser mantida ou se você vai poder visitar. Suspensão de visita de 180 dias, que é a suspensão de visita de 6 meses. Fui suspensa por 6 meses. Vale a pena recorrer dessa decisão? Faça toda a tramitação administrativa. Quando você se nega a ir ao hospital, a sua suspensão de visita, ela já é meio que automática, porque o provimento já prevê que a visitante que se recusar a ir ao pronto-socorro quando solicitado pela unidade penitenciária, fica suspensa a visita por 180 dias. Mas se você tiver justificativa de que você perderia o ônibus, que você não se recusou a ir, mas que o funcionário demorou, se você tiver toda essa justificativa, liga na segunda-feira. Aconteceu no final de semana, no próximo dia útil seguinte, liga e fala: eu gostaria de apresentar a minha defesa sobre a minha suspensão de visita. Não perca o prazo. O que acontece é muitas gatíssimas acabam perdendo o prazo. E quando o advogado liga para apresentar essa defesa nessa suspensão, eles já informam: ó, a falta está homologada. A suspensão de visita, que a gente chama de gancho, o gancho dela está homologado, não tem defesa a se apresentar. Então, peraí, se ela foi aplicada a suspensão de visita no final de semana, hoje é segunda-feira, ela tem direito sim de apresentar, por mais que ela já foi ouvida no final de semana. Ela foi ouvida no final de semana, vocês deram ciência que ela estava sendo ouvida? Demos ciência. Tem que documentar tudo por e-mail. Então, eu gostaria de pelo menos apresentar a última defesa dela antes da homologação da suspensão de visita e documenta ali tudo por e-mail ou nessa carta que você pode fazer falando assim, olha, eu estive na visita dia tal, fui suspensa da visita naquele momento, não entendi que eu estava prestando depoimento, mas mencionei isso e isso, não concordo com a minha suspensão de visita, uma vez que se eu fosse para o PS eu perderia o ônibus para voltar para minha cidade, eu moro a tantos quilômetros de distância, o ônibus sairia a tal hora, o funcionário deixou para me levar, para me conduzir ao hospital tal horário, por esse motivo houve a negativa de ir para o PS. Justificou. Por favor, informar se será mantida a suspensão de visita. Protocola na unidade. Protocola como? Mandando por e-mail. Seu e-mail vai ser um protocolo. A unidade tem que te devolver. A unidade não te devolveu, você precisa ligar para cobrar a unidade. Até esse momento, você até consegue fazer sozinha. Passou desse momento, você vai precisar de um advogado para que ele possa fazer o pedido em juízo, informar ao juiz que você foi cerceada muitas vezes, que você não teve retorno da sua solicitação, que você não pôde apresentar uma defesa. Só que assim, gente, qual que é o meu objetivo de explicar para vocês que 6 meses também é um prazo curto para fazer alguma coisa? Porque se nós estivermos ali em primeira instância, qual que é a ordem para se acontecer? O juiz tem acesso ao que nós estamos narrando. Ele passa para o promotor, que é o Ministério Público. O promotor
profere a manifestação dele. Muitas vezes a unidade é intimada porque ela tem que juntar toda essa sindicância, né, todo esse ato no processo. A unidade muitas vezes não cumpre o prazo, passa de 2, 3 semanas para juntar. O juiz tem que reiterar o pedido. Para isso, o advogado tem que estar muito em cima, ou verificando os prazos. Quando a juíza ou o juiz pede para oficiar a unidade para que eles juntem a sindicância nos autos, tem que pedir: excelência, por favor, que seja determinado um prazo para que a unidade entregue esse documento e que seja um prazo sob pena de multa de desobediência, porque senão a unidade não vai entregar dentro do prazo previsto. Então, 6 meses é um tempo hábil para você brigar em primeira instância aqui, ó. Em segunda instância, que nós falamos, é como se fosse um recurso de apelação, que é quando nesse caso, que seria uma execução, teria que agravar essa decisão. Então ele vai para cá. Um agravo, ele demora cerca de 5 meses para ser julgado. Esses 5 meses já vai fazer com que você já tenha voltado a visitar. Então, a menos que você queira fazer uma denúncia contra um abuso de autoridade da unidade que você está visitando, 6 meses ainda é um período curto para que você brigue pela sua suspensão de visita. Um ano, nós já estamos falando de um período razoável para que você tenha uma briga para que você volte a visitar. Só que nós temos a suspensão de 2 anos também. Você foi suspensa por 2 anos porque você estava entrando com droga dentro da unidade. Sara, vale a pena brigar? Deixa eu até tomar uma água, gente, porque essa é a dúvida de todo mundo. Sara, vale a pena brigar para eu voltar a visitar antes do tempo? E aqui eu falo para vocês que vocês têm que ter muito pé no chão. Se você foi suspensa da visita porque você estava entrando com entorpecente, foi pega em flagrante, você mesmo tirou o negócio e entregou, você não vai quebrar essa suspensão de visita. E por mais que o seu marido seja transferido de unidade, a sua suspensão de visita não é na unidade A ou na unidade B. A sua suspensão de visita é no sistema penitenciário. Então, por mais que o seu marido tenha mudado de unidade, tenha trocado de unidade, você está suspensa da visita no sistema penitenciário. Você não vai conseguir visitar em nenhuma outra unidade que ele estiver. Então, isso é muito importante você saber, porque muitas meninas buscam a transferência do marido achando que vão conseguir visitar se ele trocar de unidade, só que não é assim que funciona. A suspensão de visita é no seu prontuário, é na sua ficha, é na ficha do reeducando. Não importa onde ele vá e não importa quanto tempo ele fique preso, vai constar ali para sempre. Você não vai conseguir visitar durante 2 anos, que ali se vê o marco previsto de até 2 anos. Passou disso, pode concluir o nome do rol, mandar a carteirinha, mandar a documentação para a carteirinha. Se o diretor continuar impedindo, que em alguns casos ele não permite, porque a mulher está de regime aberto, está de prisão domiciliar, e aí eu falo para vocês, preso não visita preso, é mais difícil de conseguir a visita. Mas está só de prestação de serviço, fez um acordo de não persecução penal, que é a NPP, é mais fácil, geralmente volta a visitar sem muitos problemas. Mas vocês conseguiram entender que a sua falta, a sua suspensão de visita, ela não é na unidade que o reeducando está. A sua suspensão de visita, ela é no sistema da SAP. Então, não importa qual unidade que ele esteja, você não vai conseguir visitá-lo. Não faça documento falso, porque tem muita gatíssima que não consegue visitar em determinada unidade e acaba fazendo ali uma documentação falsa e acaba se complicando ainda mais. Para você pedir a suspensão de visita, para você quebrar essa suspensão de visita, para você fazer um pedido judicial para que você volte a visitar, analisa bem o seu caso, porque existem advogados que vão olhar para você e vão falar assim, não dá para fazer, porque você foi pega com entorpecente. A SAP fala em 2 anos, não dá para quebrar esses 2 anos, e tem advogado que vai falar para você, eu acho que eu consigo, porque 2 anos é muito tempo. Só que está previsto no ordenamento jurídico da SAP, está previsto no regimento interno. Vocês entenderam? Então não é algo que está se inventando, não tem precedente, está se discutindo o tempo ainda que a mulher vai ficar. Não, é algo que está lá, está no sistema, entendeu? Existe algo com força de lei.
que traz aquela obrigatoriedade. Então você precisa avaliar. A suspensão de 30 dias geralmente é mais leve para um desacato, a de 6 meses geralmente é porque a visitante se recusou a ir para o hospital, e aí a gente tem formas de quebrar no administrativo, de apresentar uma defesa no administrativo. De 6 meses, se correr, dá até para apresentar no judicial, mas quando terminar esse processo judicial, você vai estar faltando 1, 2 meses para você voltar a visitar. Será que vale a pena financeiramente? Agora, passou de 6 meses, a gente foi para uma falta de 1 ano, para uma falta não, uma suspensão de visita, né? Uma suspensão de visita de 1 ano, uma suspensão de visita de 2 anos, é de se avaliar um processo judicial. Só que você precisa ser honesta com você mesmo e entender, esse processo judicial vale a pena? Eu consigo realmente quebrar? Eu consigo voltar a visitar? Porque é o que eu te falei, vai ter advogados que são ótimos, e vai falar para você assim, nós conseguimos sim, daqui que eu vou fazer, vai ter advogado que vai falar para você, não vale a pena, entendeu? Gatíssima, presta muita atenção